em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar sobre criatividade e como isso pode ser aplicado aos negócios. Será que tem a ver? Tem muito. Ainda mais quando a gente fala que podemos inserir nisso o padrão Disney. Esse encantamento, né? Você deve conhecer vários personagens, esse mundo Disney que é tão encantador, é atraente. Muitas pessoas, claro, procuram os parques temáticos para visitar, para lazer. Mas atrás desse lazer e desse encantamento, gente, tem muita coisa que faz com que os negócios também possam ser propiciados por causa dessas iniciativas. Mas quem vai explicar tudo isso melhor é o nosso convidado que está aqui hoje conosco no nosso Em Destaque, Marcelo Braga, que é sócio fundador da Liga de Marketing, uma empresa de eventos corporativos no nosso Espírito Santo e, claro, tem relevância nacional também. Marcelo que vai explicar tudinho para a gente em detalhes. É o que a gente espera, hein, Marcelo? Olha a responsabilidade. Obrigado pela presença. Pode contar comigo. Vamos lá. Que bom. Eu acho que é legal entender, principalmente, essa relação, né? Para muita gente, igual eu falei, né? É um encantamento, é um mundo divertido, né? É desenho, é infantil, né? Por vezes lúdico para os adultos, mas isso é uma aparência. Por trás, para isso tudo acontecer, aí que tem esse por trás, tem muita coisa legal para a gente conhecer com a sua ajuda, porque você esteve lá recentemente, é isso, Marcelo? Exatamente. Recentemente eu estive em Orlando, né? A meca das experiências, né? E aí eu pude participar entendendo profundamente como que a Disney faz a magia, né? E a Disney tem uma frase muito bacana que ela fala o seguinte: não é a Disney que faz a magia, é o processo que faz a magia acontecer, né? E por trás disso a gente fez um dia inteiro de estudo aprofundado, entendendo como que isso surgiu na Disney e a partir disso isso é replicado e pode ser replicado também para outros negócios. Então é bacana, a gente ficou um dia inteiro imerso em um hotel, estudando tudo isso e depois nós fomos para a prática, fizemos uma grande gamificação e aí fomos na prática entender como é que isso efetivamente funciona e é muito interessante. E funciona mesmo, né? Tem até um nome específico que eu tenho que ler, Clientologia Supreme Disney. Exatamente, exatamente. E que é o estudo do cliente, né? Como a gente faz o marketing de experiência voltado ali ou com o olhar, com a experiência do cliente propriamente dito, né? Como que a gente faz todo esse encantamento para que esse cliente tenha o desejo de estar de volta consumindo os nossos produtos, consumindo os nossos negócios, né? E é muito interessante como é que isso é concebido, como isso é construído pelo padrão Disney, né? E esse padrão, acho que ele é referência para N coisa, tá, gente? Então, né, Marcelo está compartilhando essa leitura aqui com a gente, né, que pode ser aplicado no mercado que ele domina muito, né, com a sua experiência, que é do marketing, dos eventos. Mas se você pensar aí para a sua realidade, acredite, dá para aplicar, sim, ainda mais quem, por exemplo, recebe clientes, né, ou tem que ter, né, sempre aquela confiança e retorno dos clientes. Isso é muito, muito importante, independente do negócio, tá? Independente. E acho que é isso, né, Marcelo? Antes da gente entrar em algumas, né, desses conhecimentos que você adquiriu, é essa relação. O cliente sempre vai ter, então, uma prioridade para esses negócios. E quando você consegue encantá-lo na sua proporção, você consegue trazer ele sempre e gerando um fluxo de caixa que para diversos empreendimentos é fundamental que tenha, né? Perfeito. Então, e como é que é feito essa magia, né? Porque muita gente fala assim, não, eu quero promover magia no meu negócio, promover magia no meu evento. Mas da onde que se parte isso, né? E muito mais do que isso, quando a gente está falando do Fábio Botassi é uma coisa, mas como é que eu coloco isso para todos? Como é que eu coloco todos na mesma página? Um padrão. E exatamente. Então, na Disney, por exemplo, são 77 mil pessoas. 77 mil colaboradores, ou como eles gostam de chamar, 77 mil pessoas do elenco. Então, aí já começa a entrar um olhar diferente. Porque o que acaba acontecendo? O primeiro ponto é entender e colocar todo mundo na mesma página. Para isso existe um processo. Para que isso aconteça, efetivamente todo mundo tem que entender como se fosse uma redação. Qual é
tema dessa redação, que na verdade é a magia Disney, é o conceito Disney. Mas para que isso aconteça, todo mundo efetivamente tem que entender o que é essa magia e como que se concebe essa magia. Certo. E é esse o grande segredo deles, né? É esse encantamento do antes. E isso começa pelo propósito. Entendi. Pelo propósito Disney. O propósito Disney. Que as pessoas devem procurar o propósito do seu negócio, por exemplo, né? Exato, exato. E eu acho que isso não é fácil, Marcelo. Eu já tenho percebido isso bastante. Apesar da palavra ser bonita, muitas vezes a gente vê na plaquinha, né? Propósito, mas identificá-lo, defendê-lo também, né? Acho que é muito difícil. Sim. Se você acha que deve ter percebido isso nesse negócio, mas é o que ele faz tudo acontecer ao redor dele, pelo que eu entendi então. Exatamente. E aí, o que acontece? Falar sobre o propósito é a gente pensar, inclusive, na sua fundação, na sua essência. Como que nasce os parques da Disney, né? Isso nasce de uma inquietude do Walt Disney, que ele ia nos finais de semana com as filhas para os parques, as filhas brincavam e ele ficava sentado, igual nós estamos aqui, né? Então ele falava assim, por que eu não posso estar com minha filha brincando? Então a criação, a concepção da Disney, ela é de ter um parque para adultos e crianças. Só que ele veio do cinema, ele veio da cinematografia. Então, dentro disso, o que ele faz? Ele aplica o conceito, que é o que a gente está colocando aqui, que é importante, Sim. para isso. Então, muito mais do que você estar num parque de diversões, você está vivendo um filme, onde você, que é o convidado, é um protagonista daquele filme. Tanto que os colaboradores dele são chamados de elenco, e aonde nós participamos ali, onde tudo é onde a gente convive ali, é chamado de cenário, envolto por um processo. Então entende que é diferente. Então as pessoas já entendem que os meus convidados são os protagonistas. Tanto que você tem alguns pisos vermelhos na Disney, cimento vermelho, que representam justamente os tapetes vermelhos de Hollywood. Então você vê que todo esse conceito ele vai fazendo sentido. E ele coloca esse propósito para todo mundo ali dentro, para todos os colaboradores. Para você começar a trabalhar na Disney, por exemplo, é no mínimo 2 semanas de treinamento. Quem aqui hoje consegue parar quando um colaborador vai entrar para que aquela pessoa entenda 2 semanas sobre a razão de existir, sobre o propósito, como nós fazemos e por que nós fazemos isso? Então, já começa na base. E as pessoas que não estão ligadas com o propósito ficam no máximo 3 meses lá. Sério? Porque às vezes não dá liga, né, com esse propósito dele com a Disney. Tem que ter uma sinergia. Quando você tem essa sinergia, algo acontece muito mais forte. Né? Essa sinergia vem até do entendimento, a compreensão, né, desse propósito. Exato, porque ele tem que entender o porquê que ele está ali. Né? Então você tem, por exemplo, uma média de 7-1, de 7 experiências positivas para uma negativa, para que você consiga anular essa negativa. Na Disney eles trabalham para 70-1. Nossa. Por que isso? Né? É porque você vai ter que realmente fazer toda essa jornada e no final dessa jornada você ter aquela saudade, aquela nostalgia de, cara, quero voltar de novo. E muitas vezes isso está ligado aonde? No encantamento das pessoas, no olhar, no sorriso, em cumprimento, nas técnicas que eles utilizam para envolver os pais e principalmente os filhos, né? Exatamente. Já vou puxar para cá. Dá para aplicar, por exemplo, num evento que você, por exemplo, esteja trabalhando, essa magia, porque a gente sabe alguma coisa assim. Evento, gente, produzi-lo, né, botar de pé um evento, é muito rápido também, né? Você tem ali um cronograma muito apertado. Sim. Né? O Marcelo sabe melhor que eu. E para você levar essas pessoas juntas para um propósito muito rápido, para ter esse efeito, porque depois no evento estarão os clientes, né, de quem está organizando isso. Acredito que isso tenha potencial para acontecer, mas dá tempo, você enxergou que isso pode ser aplicado, mas tem instrumento para aplicar também tão rápido assim? Tem, e é possível. A Liga, por exemplo, a gente se especializou muito nessa parte do encantamento. A gente tem trabalhado muito isso justamente pelo entendimento. Então, imagina o seguinte, recentemente nós fizemos um evento para 2.200 pessoas fora aqui em Aracruz. Nós tínhamos praticamente 500 pessoas envolvidas na parte de operação desse projeto. Nossa. Então, o primeiro ponto que cabe a nós é colocar essas 500 pessoas na mesma página. Mostrando para esse cara que está ali
que se ele entregar o algo a mais para essas pessoas que vieram de ônibus e de longe, isso vai fazer total diferença. Então, esse alinhamento de expectativas de quem está trabalhando juntamente com você, e muitas vezes são equipes terceirizadas, já é um ponto positivo. O trabalhar pela inspiração pelo líder é um outro ponto que tem que ser trabalhado e trabalhado muito bem. Sempre dando a premissa de segurança, sempre das premissas de que a pessoa tem que chegar ali e falar assim, cara, eu fui tratado com respeito, me deram lanche, me deram almoço, sabe? Todo mundo me tratou com cortesia, por que eu não vou transferir isso para o meu convidado? Então isso já começa a ter uma mudança de olhar. Então muito mais do que eu vou fazer um drink, eu não vou fazer um drink qualquer. Eu vou fazer o drink melhor da minha vida para uma pessoa que andou 800 quilômetros, 400 quilômetros, que se maquiou, que se preparou para aquele grande momento. Você entende que é diferente quando o cara ele tem esse briefing? Ele começa a ver que, pô, de fato, eu posso mais. E aí não é você tira ele do piloto automático e bota ele no momento presente do que de fato ele está fazendo ali, né? E se eu entendo bem nessa parte, é enxergar uma pessoa de cada vez, né? Então, enxergar uma multidão, que no evento, né, numeroso assim, nesse exemplo, você tá, porque a minha experiência, por exemplo, eu e você numa fila para tomar um drink, a experiência que eu espero é uma, a experiência que você procura é outra, por mais que a bebida fosse igual, é isso? Exato, porque o que a gente tem que ter, né? Dentro de um evento, o primeiro ponto é o alinhamento de expectativas. Então eu tenho que trazer as expectativas para baixo nesse primeiro momento. Por quê? Porque quanto maior a sua expectativa, mais eu serei pressionado para fazer uma experiência memorável. Mas se eu acalmo sua expectativa no início, isso acontece de modo mais fluido. Um exemplo, se você tem fila para ir no banheiro, para fila para comer, para beber ou para qualquer coisa, aquilo já começa a trazer estresse para o processo. Mas ao passo que, se você vai e não tem fila para comer, você não vai ter a ânsia de querer comer, porque não tem fila. Você não precisa de ir lá correr para aquilo ali. Sabe, se você não tem fila para bebida, então você fica mais tranquilo, então você acalma para dentro de tudo isso acontecer as magias dentro desse projeto, onde cada experiência que você promove dentro desse projeto, dentro desse evento, ele tem que dizer algo. E esse algo, ele está ligado diretamente ao propósito, à razão de existir daquele evento. E aí você entende que tudo vai começando a fazer sentido e tudo vai concatenando, vai tendo uma jornada, uma história, que é muito o que a Disney faz. A Disney vende história. Por quê? Porque uma história você fixa de 20 a 22 vezes mais do que simplesmente você ouvir algo técnico e teórico sem uma história. Excelente. Já aprendeu mais um pouco? Pois é, aqui no nosso Em Destaque, então, hoje todos estamos aprendendo junto com o nosso convidado, o Marcelo Braga, aqui, sócio fundador da Liga de Marketing. A gente vai só para o intervalo rapidinho, voltamos porque outros conceitos são muito importantes também para a nossa própria vivência, o nosso olhar, mas especialmente, claro, se você pode aplicar isso na sua vida. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com o nosso convidado desta edição, Marcelo Braga, sócio fundador da Liga de Marketing. A gente está conversando aqui sobre um conceito chamado Clientologia Supreme Disney. Isso porque Marcelo esteve, né, nessa experiência em loco nos Estados Unidos e com essa leitura que ele adquiriu lá, está compartilhando aqui com a gente, porque além de tudo, né, nos eventos que ele realiza junto à Liga de Marketing, na empresa aqui no Espírito Santo, eventos, né, corporativos, mas que podem ser aplicados no ambiente de negócio seu, pequeno, médio, né, os grandes com certeza têm departamentos estruturados para isso, mas é bom ressaltar a última fala que o Marcelo teve com a gente, né, essa experiência única que o seu cliente, né, ou quem você está recebendo, possa ter justamente aí ao te procurar, né, numa pequena loja, numa padaria, né, enfim, no negócio que você for fechar com o seu serviço, é que essa experiência seja memorável para o bem. Acho que tem isso, né, Marcelo? É bom voltar com essa parte, né? Exato. Porque memória ruim também afasta. Afasta. E aí o que a gente tem que ter o entendimento é exatamente disso, né? Então, se eu quero promover um momento memorável, uma experiência memorável para esse cliente, eu tenho que entender o que efetivamente ele busca comigo. Sim. Exemplo, quando você vai num salão de beleza, você não vai apenas para aparar o seu cabelo.
né? O Seu Valença tinha uma música que era Você Cortou Seu Cabelo, que era a força do desejo, o desejo mesmo de mudar. Então, quando você vai, às vezes, num salão, você está buscando uma transformação, um olhar a mais na rua. Você busca um algo a mais que vai muito além de uma pintura, de uma escova, de um corte. E qual é a responsabilidade desse profissional com essa pessoa, né? É de justamente, ele é quase que um psicólogo, né? Então, sabe, para que você está aqui comigo? Em tentar entender e construir essa magia é muito bacana. Quantos cabeleireiros, por exemplo, ligou 2 dias ou 3 dias depois para saber como é que foi a formatura? Como é que foi? E foi o sucesso da roupa. E mostra a sua roupa. Deixa eu ver como é que tá. Ó, com essa roupa aqui, o seu cabelo... E você entende que você vai além de simplesmente fazer o que te pede. É você ter a inquietude de parar, de não parar no primeiro sim e no primeiro não. Uhum. É de efetivamente entender que você vai entregar algo a mais para essa pessoa. Excelente. E essa entrega, a gente faz toda a diferença mesmo. Só nesse exemplo aqui, né, do corte de cabelo, você imagina, né? Ou é um evento mais descontraído, ou algo mais clássico, enfim, né? Só pela pergunta, acho que já faria toda a diferença. Exato. Não ficar o mesmo do mês passado, né? Aí você fica Exato. na Qual é a rotina. boa? Tem uma grande reunião, é uma reunião importante. O que vai acontecer? Me conta. E aí você, dentro daquele negócio, você pode propor um cabelo, uma escova, uma tintura. Você pode ainda conseguir outros valores agregados em cima do seu serviço, mas sempre com um olhar para ele, não para uma venda, porque a venda ela é consequência. Excelente. Para entender, aproveitar o nosso tempo aqui, Marcelo passou por outras estruturas, né, em Orlando, muito conhecidas, Estúdios Universal, né? Exato. Entre outros, a Apple. Por que passar por eles também, Marcelo? Com a experiência sendo Disney, por que agrega mais ainda passando por esses outros locais? Dentro do conceito Disney, né, a gente entendeu como é que era a sua matriz de integração, como é que era o trabalho dela, dividida em pessoas, a parte do espaço, propriamente dito, e processo. Ela também coloca a parte de segurança, em primeiro lugar, sempre, a cortesia, a inclusão, o show e a eficiência. Então, o que nós fizemos? Entendemos isso, essa metodologia Disney, então eixo X, eixo Y, e fomos cruzando também nessas empresas. Então, na Apple, por exemplo, o que eles fazem? E qual é o conceito Apple? É transformar o complexo em simples. Então, ele pega tudo aquilo que é complexo e transforma em algo simples. Então, quando você vai para a Universal, diferentemente da Disney, que foca no contato humano, a Universal já foca no contato mais tecnológico. Mas ele não está também, ele também está atento também ao olhar emocional. Já a Disney, que tem um olhar muito emocional, ela entende que ela precisa botar um pouco mais de tecnologia. Nos últimos 2 parques dela foi disso, o Tron e o Guardiões da Galáxia. Então você entende que você analisando e vendo essas outras empresas, fica mais claro. Então, o Orlando Magic, por exemplo, foi um negócio muito interessante, Fábio. O Orlando Magic, ele viu o seguinte, ele não concorre com o Los Angeles Lakers ou com o Miami Heat, que são outros 2 clubes de basquete. Ele concorre com o esporte de experiência dentro de Orlando. Que é o que acontece? Eu vou para um jogo de basquete na arena ou eu vou para o futebol? Ou eu vou para o hockey? Para onde eu vou investir o meu tempo? O seu tempo é finito. Uhum. Então, se ele cria um momento memorável, uma experiência que vai muito além do basquete, ele entende que ele se torna um competidor mais difícil de ser batido por esses 2 esportes. Olha que interessante isso, né? Excelente. E é curioso, e eu vou até voltar aqui aproveitando a experiência, né, do Marcelo no mercado, né, e eventos, para resgatar lá o propósito das empresas. Porque eu acho que às vezes a gente, por exemplo, né, tem a possibilidade de ter realizações. Enfim, o Espírito Santo está tendo muitas feiras, muitos eventos, e às vezes pode fugir um pouco disso, e é bom por causa do planejamento, nesse sentido do propósito. É o que o seu cliente espera de você naquele evento, né, pelos eventos. E não fazer uma coisa genérica, claro que chama atenção sempre o olhar, o espaço, a luminosidade, as cores, mas se não tiver ligado a esse propósito, para essa experiência acontecer, igual você falou, mesmo que seja transversal, dentro de cada perfil, né, isso pode não fazer realmente aquela diferença que se esperava, é isso? É isso, porque você imagina, você foi a um evento, por exemplo, e aí imagina que você chega lá e fala assim, o show foi legal. E o resto? Né? O show foi legal da Ivete, mas e o resto? Né? O que teve?
do antes, durante e o depois. Ah, estava difícil pegar cerveja, estava difícil pegar isso, estava difícil pegar aquilo, a entrada foi horrorosa, eu não tinha nenhum ambiente instagramável que eu poderia... Então, assim, quando a gente tem um propósito e cada evento nasce com um propósito, eu sigo esse propósito em cada ponto de contato desse projeto, desse evento. E assim é no nosso negócio. Então, se eu tenho um propósito, uma razão de existir do meu negócio, eu preciso de entregar isso do início ao fim, em cada ponto de contato, entendido por cada colaborador. Esse é o grande segredo. E aí, para a gente encerrar no nosso tempo que nós temos, porque o Marcelo vai ter que voltar depois dessa conversa toda, tá? Para falar, claro, cada vez mais das aplicações e outros conhecimentos. Mas, Marcelo, porque às vezes eu acho que, por exemplo, rede social, né? É porque eu falei sobre negócios e queria voltar para o individual. Eu sou responsável pela minha imagem, pelo que eu estou passando. Eu posso ser cliente da minha empresa, né? Porque eu sou contratado por uma empresa. Eu sou cliente dela, dentro dela, não falando de um público externo. Mas mesmo eu com a minha família, eu com os meus amigos, tentar aplicar um pouco disso pode fazer diferença? Você enxergou que isso pode fazer essa diferença individual? Total diferença. Total. Se a gente entende o porquê que nós estamos aqui e o que é o nosso diferencial como ser humano, como pessoa, isso faz total diferença, porque quando a gente entende o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui na Terra, todo o resto fica mais fácil. Então, o meu propósito é promover momentos memoráveis, através do conteúdo, do relacionamento, da experiência. Eu estou aqui hoje para promover isso, para ir atrás do meu propósito, de promover momentos memoráveis para tudo aquilo que eu acredito. Compartilhar conhecimento é uma forma de fazer relacionamento. E a experiência ela tem que estar em volta de tudo aquilo que eu desejo. Então, as pessoas estão ouvindo, por exemplo, da Disney, estão ouvindo de tudo isso que a gente colocou aqui da magia, as pessoas ficam curiosas e vão pesquisar sobre isso. Então, quando você entende a sua missão, sua razão de existir na Terra, todo o resto fica mais fácil. E fica muito mais encantador. Muito mais, fica divertido. E a gente se torna encantador e divertido, exatamente. Bem, lições não faltam, a gente trouxe algumas delas para esse espaço. O Marcelo Braga conseguiu compartilhar com a gente nesse momento, outras tantas podem aparecer. Os eventos que a Liga de Marketing faz aqui no Espírito Santo, é responsável por isso, vão ter todos esses conceitos aplicados, né, Marcelo? Perfeito, com certeza. E é isso que vai fazer então a diferença até para o nosso próprio mercado do Espírito Santo, cada vez mais qualificado. Então a gente vai ter que terminar por aqui, mas deixo o convite para voltar rapidamente também. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade a todos. Um excelente dia, noite, tudo para vocês. Bom, excelente para todo mundo. Agradeço a você pelo seu acompanhamento também. Nosso Em Destaque fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa também. Obrigado e até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.